meus queridos, há tempo que eu quero fazer vídeo falando de espiritualidade, mas eu fico encontrando formas, né? Como que eu vou falar de tanto conhecimento e fechar, né, essas chaves? Mas vamos começar. Primeiro preciso me apresentar, né? Eu sou terapeuta, podia falar muito de barra de axis, Theta Healing, vários segmentos, mas o que me traz hoje é as interpretações errôneas que a gente fez durante uma vida toda aí. Eu estudei todas as religiões, né? Uma curiosidade imensa saber quem a gente realmente é, de onde viemos, para onde vamos. Acho que ninguém nunca teve essa resposta, né? E também não vai ter essa certeza. Mas temos sim, né? Grandes ensinamentos que têm coerência, né? Por exemplo, a consciência. A gente vai morrer, existe vida após a morte? Essa é uma polêmica que dizem que ninguém desceu para falar, né? Não assim declaradamente, né? Que alguém tivesse filmado, né? Um espírito falando. Acho que nunca. Tem muita coisa, né? Que a gente vê e que ao mesmo tempo a gente pode interpretar de várias maneiras, né? O nosso inconsciente, ele tem um poder imenso de criar várias formas. Então pode existir várias formas nessa parte quando se trata de falar em espírito. Mas a consciência, né? Os últimos ensinamentos que hoje em dia, né, está em alta, que é sobre a consciência mesmo, né? Que é a consciência. Porque se tudo que existe no universo é energia e consciência, então tudo é formado dessa energia e consciência. E aí o assunto seria muito extenso, né, para falar sobre o que leva a crer, né, que isso seria a última descoberta, né, que nós podemos ter aí sobre a existência do ser humano. Mas isso, onde nós chegamos hoje, não vai anular em nada tudo que foi escrito e que nos deixaram, né, sobre os últimos 10.000 anos antes de Cristo, por exemplo, né, sobre a Arca de Noé, sobre Abraão. Tudo é relacionado e hoje já dá para você montar esse quebra-cabeça, mas você vai chegar nesse ponto de hoje, né? Que só existe a consciência. Então vamos falar sobre a consciência. Nós morremos, deixamos esse corpo, e o que sobra? Na verdade, essa nossa mente, que nós acreditamos ser nós, né? O eu, eu sou anésia. Essa mente que foi criada anésia, ela só existe nessa vida, né? Por isso que a Bíblia até fala que a vida é única. Sim, com certeza. Essa vida é única. Essa anésia não existe. Mas morrendo, a anésia vai se unir
através do nosso corpo astral, etérico, eu vou me unir a novos corpos e formar um ser. Por isso que dizem que somos até muito mais do que a gente consegue conceber, né? Nós somos muito maior, porque tem outras consciências que existiram, que viveram, e que nós, quando partirmos, vamos nos unir a essas consciências. Tem um grande astrólogo, né, o Newton Schultz, que ele diz que são 7 consciências, né? Então, eu não sou uma, eu sou 7. Então, essa consciência, ela terá conhecimento muito maior das várias memórias gravadas nesta consciência. Eu acredito que isso seja uma explicação mais lógica para tudo que nós vemos em livros, e muitos livros trazem umas verdades implícitas, só que cada um vai interpretar de uma forma, então fica difícil você unir a mesma interpretação para você ter um único veredito. Mas já é possível você, depois que você estuda partes, né? Um exemplo meu, comecei criança católica, conheci o catolicismo, depois me tornei evangélica, conheci toda essa filosofia cristã que trazia a Bíblia em última palavra, que não deixa de ser. Só a maneira como ela é explicada é que na época não alcançavam, acho, a complexidade, né, que estava escrito na Bíblia, inclusive com relação a Jesus Cristo, né? Foi o maior mestre que tivemos, já iluminado, e também estudou, né? Porque quando chegou aqui na matéria, ele também teve que estudar muito, mas ele tinha essa capacidade de já alcançar, com 33 anos, alcançar essa verdade, e ele deixou, né, todos os ensinamentos escritos. Mas, inclusive, uma das coisas que me chocou quando eu descobri é que tem alguns capítulos que, quando eles dizem na Bíblia a palavra livro, eles estariam remetendo à mente, exatamente a mente nossa, que é o que causa todos os nossos tropeços aqui. Então, quando você abre a mente, por isso que eles dizem livro lá, né? Você vai ter clareza, você vai ter o conhecimento verdadeiro quando você faz a abertura. Mas fazer essa abertura seria você ter acesso a todas essas informações que nós já temos gravadas também no nosso inconsciente. É como se fosse a memória de um computador. Nós temos tudo gravado, nós sabemos tudo, só que nós vivemos só através da nossa mente consciente. E isso na Bíblia foi dito de várias maneiras, várias vezes, quer dizer, como representando o livro da vida, né? E nada mais é que a mente. Isso foi uma descoberta que eu falei, nossa, que coisa, né? E tem muitas descobertas na Bíblia que nos reporta hoje com uma explicação totalmente lógica. Cristo, né? O eu sou mesmo, na maneira como é colocada, ele quis nos ensinar, né, que
o eu sou é essa consciência. O eu sou é a presença divina que nós temos dentro de nós. Quando ele dizia que nós não podíamos servir a dois senhores, na verdade ele estava dizendo que não era para servir a mente consciente, né? E também pode se equiparar a ego, essa existência, né? Porque nós nos conhecemos nessa existência. É isso que chamamos de ego, né? Tudo que eu lembro, tudo que eu falo, tudo é essa mente consciente minha, da minha existência atual. E quando ele diz que não é para servir a dois senhores, ele está dizendo que ou você serve a eu sou, que é essa presença divina, que não é nem servir, né? Seria você viver como esse ser divino que nós somos, e não focados na mente. Quando você incorpora, e também não é deixar de ter o ego, seria incorporar, né, essa consciência, eu sou, essa presença divina, incorporar o nosso ego, tornar-se uno. Aí sim, nós poderíamos manifestar todo e qualquer desejo. São infinitas possibilidades, né? Que nós, como seres humanos, teríamos condições. Quando falam que nós só utilizamos 5% do nosso cérebro, essa é a maior verdade. Porque você já pensou utilizar 70, 80? O que nós seríamos capazes? Por isso também Cristo disse que essas coisas que ele fazia, vocês também poderão fazer. Ele nos deixou claro que nós podíamos nos tornar essa pessoa grandiosa, capaz de utilizar nossa capacidade, nosso cérebro. Então, vejamos, se a Bíblia, né, deixou tudo escrito, o hinduísmo, lá no Tibete, né, que tinha tudo escrito, e que veio vindo, e chegou aqui até nós igual aqueles telefones sem fio, né? Que uma pessoa vai falando para outra, vai falando para outra, vai falando para outra. Quando chega lá no final, não tem nada a ver com a mensagem original que foi passada. É mais ou menos isso que aconteceu. Chegou todos os intentos de interpretação que foram feitos ao longo dos séculos, chegou aqui a nós e cada um acreditou e criou, né? Pior que criou um monte de coisa baseada em cada interpretação, para você ver como é sério a gente ter certeza de alguma coisa, porque tudo que está escrito pelo homem é duvidoso. Por quê? Não estou julgando quem escreveu, quem teve, né, a intuição, mas foi interpretado. Inclusive estudei até na cultura racional, né, que eles têm uma outra filosofia que explica isso, né, que o homem, ele escreveu baseado na interpretação dele. Por isso que tem um livro que chama Universo em Desencanto, porque não é, ele desencanta realmente tudo que nós aprendemos. Inclusive ele dá indícios, né, de que nós aprendemos, está na metade, não tem nem comparação, que teria que ter uma outra linguagem, que eles lá falam, né, que seria uma linguagem racional, para explicar nessa outra linguagem tudo que nós já sabemos até hoje.
Então, é um processo assim longo, acho que eu falaria